Universo Mais, Apoio Cultural, InovaMac, movidos pela inovação. O Universo está no ar e no programa de hoje você confere uma entrevista com a esteticista Vânia Silva sobre ozonioterapia e também um bate-papo super bacana com Danilo Forlini sobre a apresentação Elogio do Vazio. Então vem comigo, vamos lá? E o nosso primeiro bloco está no ar e vamos conhecer agora um pouco sobre este universo, ozonioterapia. Já ouviu falar? Então vamos conhecer um pouquinho e quem vai trazer essas informações aqui para nós é a Vânia Silva, mais uma vez aqui no nosso programa Esteticista. Seja muito bem-vindo, Vânia. Obrigada. Vânia, para a gente começar, o que é a ozonioterapia? Então, a ozonioterapia, ela é o oxigênio, que quando a gente utiliza ele no aparelho, ele se transforma em O3 e aí ele se torna medicinal, que hoje ele está sendo usado para várias coisas, dentro e fora da estética. A ozonioterapia, Vânia, ela veio fazer parte da saúde, né? Ela teve um período que parou, depois retornou, hoje fazendo parte. Como que ela funciona? Então, hoje a ozonioterapia ela é utilizada como uma terapia complementar. Então, ela é utilizada dentro, né, da área da saúde como um tratamento coadjuvante de outros tratamentos, né? Então, assim, ela é um suporte. Então, a gente consegue usar ela para dor, para processos inflamatórios, para feridas abertas, tratamentos de deiscência, cicatrizes. Então, a gente consegue trabalhar aí diversas terapias para diversos tratamentos dentro da área da saúde. Olha só que bacana, né? Quanta funcionalidade, a gente nem imagina que traz tantos benefícios em tantas situações. E como que é feita essa aplicação? Então, hoje a gente tem diversas técnicas de aplicação. Então, a gente tem a aplicação via sistêmica, que tem... Quais são essas vias sistêmicas? Via reto, né, através da via retal. Autoemo, que é a aplicação que tira o sangue, ozoniza e reaplica de novo. E a autoemo maior. Então, a gente tem a autoemo menor e a autoemo maior. A autoemo maior é quando tem uma bolsa de sangue, né, maior, ozoniza e o paciente ele recebe esse sangue. Então, a gente tem um aumento ali da circulação sanguínea. Então, tem todo um aporte ali da ozonioterapia ali dentro do organismo. Nossa, olha só que complexo. E quais os benefícios que traz esse tipo de tratamento? Então, a princípio, assim, teve-se ali o debate, a ozonioterapia faz bem ou não. Resumidamente, quando a ozonioterapia ela entra em contato com o organismo, a primeiro momento ela vai causar um estresse e isso vai gerar o quê? Uma resposta de defesa do organismo. Então, isso aumenta a oxigenação sanguínea, as células recebem maior oxigênio, maior aporte sanguíneo e o corpo ele começa a ter as defesas acionadas. Então isso aumenta a imunidade, aumenta a circulação sanguínea, as células recebem mais oxigênio. O ozônio também, quando ele faz esse estresse, ele libera as enzimas antioxidantes, que elas são principais para diminuir a ação dos radicais livres do nosso organismo. Ele modula processos inflamatórios. Então, o ozônio feito, né, a longo prazo, ele aumenta a imunidade e ele traz aí uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Sobre a segurança e efeitos colaterais que isso pode causar durante um tratamento ou até mesmo pós o tratamento? Então, são bem poucas, né, os efeitos colaterais, os efeitos colaterais de dor no local, né, porque ele é uma aplicação um pouquinho dolorida, principalmente se a pessoa for para dor, ali um processo inflamatório, então ela vai sentir pela resposta ali, né, da inflamação e o estresse que o ozônio ele vai trazer as células de defesa ali no local. Então dói um pouquinho, às vezes uma leve alergiazinha assim, mas temporária, mas são bem mínimas as contraindicações. E existe algum tipo de tratamentinho, caso isso ocorra? Quais são as instruções? Então, geralmente, se causar alguma alergia ali é temporária. Sim. Então, é só fazer uma compressa de água fria, não precisa usar nada, porque ela é uma resposta do organismo que logo passa. E qual é o futuro da ozonioterapia? Então, hoje a gente já tem a ozonioterapia na rede SUS como terapia complementar. Então, ela entra como uma técnica integrativa, como eu falei lá no começo, e ela tem abrangido
toda a parte aí de tratamento, as pessoas têm aceitado melhor a ozonioterapia, quem participa, quem recebe a ozonioterapia tem esses benefícios. A gente consegue usar a ozonioterapia como tratamento complementar de depressão, de ansiedade, para aumento de disposição, porque o ozônio ele aumenta a imunidade, então as pessoas, hoje ele é empregado aí em mais de 290 doenças autoimunes, porque a gente sabe que hoje as doenças autoimunes elas estão ligadas com o sistema deficiente, a imunidade baixa. Então o ozônio aumenta a imunidade, então consequentemente você consegue tratar aí as doenças autoimunes. Ele também é muito utilizado na parte estética, hoje, como tratamentos para celulite, gordura localizada, estrias, rejuvenescimento. Então hoje ele está crescendo bastante e o pessoal tem gostado bastante. Olha só que bacana, eu ia até entrar nessa parte da estética, que eu acho que é uma procura muito grande. Quais são as indicações dentro da estética, além dessas que você acabou de citar para nós? Fora essa, a gente tem um tratamento complementar para celulite, a gente tem para flacidez de pele, a gente tem para rejuvenescimento, para olheiras, para as manchas, para rejuvenescimento das mãos, para hipermelanose, que são as manchinhas, entre outras disfunções. E no caso da estética, as indicações, existem algumas recomendações para o paciente poder utilizar da ozonioterapia para isso? Ou existe alguma restrição, dependendo do caso, que você pode aqui citar para nós? Então, a dica é muito importante procurar profissionais realmente qualificados com as formações devidas a cada profissão. Cada profissional ele tem que ter uma formação específica, um tanto de hora ali, e conhecer muito bem da técnica, porque tem mLs específicos, cada pessoa tem um limite de aplicação diária, então o profissional ele tem que conhecer muito bem da técnica para não causar intoxicação, alguns efeitos colaterais ali com o paciente. Existe alguma diferença na aplicação na estética comparado à saúde? Então, geralmente a estética a gente trabalha com aplicação mais local. Existem técnicas, que nem para flacidez de pele a gente trabalha mais superficial, para gordura a gente trabalha com mais profundo, para celulite 45 graus, então tem algumas técnicas que a gente trabalha dentro da estética. E na saúde a gente trabalha o quê? A gente vai trabalhar a via sistêmica, a via interna do paciente. Então, são as aplicações ou retal, ou autoemo maior ou menor. Tá? Ou tratamento de ferida a gente vai trabalhar com a bag, porque eu uso tratamento de feridas com a bag ou com aplicação local também. Olha só que legal. Vânia, você como esteticista, você atende muitas pessoas que buscam pela ozonioterapia como alternativa para algum caso. Como que você sente essa procura e como que você faz essa avaliação nas pessoas? Então, o paciente, quando ele chega na clínica, ele passa por uma avaliação para saber se ele está dentro das recomendações, mesmo que o ozônio ele tenha poucas indicações, tem que ter um preparo antes para poder fazer a terapia, porque é um tratamento. Então, o paciente ele tem que fazer suplementação, desinflamar o corpo, que é uma terapia integrativa, porque não adianta nada a pessoa fazer um tratamento multidisciplinar e não abandonar os hábitos anteriores, Então, a pessoa tem algumas restrições ali que ela tem que seguir, alimentação, parar de beber bebida alcoólica, porque também não combina. Então, a indicação é seguir o tratamento certinho. Parar de beber, evitar glúten, alimentos inflamatórios, para poder fazer o tratamento aí tudo certinho. A resposta da ozonioterapia dentro da estética, ela vai muito de acordo somente com o organismo ou dentro também das limitações que você acabou de orientar certinho, seguindo as restrições corretas? Qual é o tempo de evolução disso? Então, o número de sessões, ele varia de pessoa para pessoa e isso vai depender também da disciplina do cliente, do paciente ali em si. Então, tem pessoas que respondem mais rápido, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas assim, geralmente a partir da segunda sessão a gente já consegue notar as melhoras, os benefícios, principalmente tratamento de celulite, que trabalha a oxigenação da pele, a gordura, que às vezes a pessoa está mais inchadinha, ela tem uma redução de medida já nas primeiras sessões já. Sim, olha só que bacana. E existe algum exemplo, alguma dica ou alguma situação que você já passou dentro da sua sala, dos seus atendimentos que você serve de alerta ou recomendação para quem está nos assistindo?
vai fazer 4 anos que eu trabalho com a ozonioterapia, assim, eu estudei bastante sobre a técnica para poder entender os benefícios, porque é uma coisa que a gente trabalha ali com pessoas, né, uma coisa que vai sistêmica, organismo, então eu entendi bem da técnica primeiro para trabalhar. Então intercorrências ou alguma coisa não aconteceu comigo, mas assim, eu já ouvi durante os cursos que eu faço, que tipo assim, às vezes a pessoa pode ter uma intoxicação, né, por alta dosagem ali do ozônio, às vezes pode acontecer as primeiras aplicações as pessoas têm um pouquinho de diarreia, então é porque pode soltar o intestino um pouquinho, porque quando a gente trabalha o ozônio de via sistêmica, o que acontece? O ozônio, ele via sistêmica, ele vai matar tanto as bactérias ruins quanto as boas. Então, isso pode ter uma alteração ali na parte intestinal. Por isso que é bom fazer o acompanhamento com um profissional que entenda, que tem que fazer a suplementação prebiótica, fazer um acompanhamento certinho, para poder acompanhar esse clientinho aí bem de pertinho. Olha só, gente, então isso é muito importante, você aí de casa que nos assiste, até mesmo quem já passou por esse procedimento, você sabe exatamente onde você está fazendo? Fica a recomendação, fica a dica, a gente precisa sim procurar profissionais qualificados e que entendem do assunto, né? Vânia, tem alguma dica que você poderia passar especial para nós aqui, dentro desse contexto que nós estamos falando, para quem busca isso? Por quê? Gostaria também de saber dentro disso quais são os tipos de pessoas, idade ou até mesmo qualidade de vida que busca esse tipo de orientação. Então, buscar profissionais qualificados, isso é muito importante. O ozonioterapia ele não tem contraindicação, a gente pode fazer desde criança até idosos. As indicações o ozônio a gente tem a parte também que é auricular, que pode ser feito por crianças, por idosos, tratamento de Covid, complementar no tratamento de Covid, gripes, resfriados, sinusites. Então, a única coisa que tem que saber é, tipo assim, cada pessoa tem uma indicação de uma dosagem específica. Então, a gente tem que trabalhar aí com as dosagens certinhas. Procurar profissionais que realmente tenham qualificação e, assim, é bom saber mesmo se a pessoa se formou ou não, porque o ozônio não só o ozônio, né? Qualquer coisa, mas, assim, a partir do momento que mexe com a parte de saúde, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Curiosidade, Vânia, você disse que crianças podem fazer esse tipo de tratamento. Como que funciona numa criança e qual a faixa etária do primeiro sinal aí que eu posso utilizar a ozonioterapia? 5 anos, 6 anos ou até mesmo antes disso? A gente pode fazer em bebezinho, a partir de 6 meses já a gente pode fazer. Tem a indicação correta, que são aplicações, a gente tem um protocolo que chama protocolo nocaute, que é esse protocolo que é indicado para crianças, que são doses mínimas, pode fazer quando a criança ela tem baixa imunidade, alguma doença autoimune, quando a criança fica muito doentinha, pega muito gripe, resfriado. Então, a indicação fazer para poder auxiliar aí, né, aumento dessa imunidade. Então, pode ser feito desde bebê. Olha só, então, para você, mamãe e papai aí de casa que está nos assistindo, procure esse tipo de tratamento, é uma alternativa super bacana e que contribui muito com as crianças, né? Sim. É uma questão mesmo de avaliar, sempre com esse cuidado, com essa cautela, mas que, gente, é mais uma alternativa, é uma terapia, né? Uma terapia integrativa que faz parte do complemento mesmo, Sim. né? Do contexto. Vânia, hoje em dia a procura, ela é muito grande pelo tratamento? Eu tenho bastante pacientes que me procuram para a parte de ozonioterapia, principalmente atletas que fazem ali, fazem competição, aí tem a lesão ali em si, então a gente trabalha ali com um tratamento complementar, ozonioterapia, o taping, que é a mobilização local. Tenho também os tratamentos que o pessoal procura, porque faz e gosta, olha, eu fiz a sessão, me senti bem, estou bem melhor, estou mais disposta. Então, hoje, o meu público maior é a ozonioterapia, a parte de atleta, né? Que eu trabalho com a parte de atleta, eu não trabalho com feridas, trabalho muito ozonioterapia no pós-operatório, complementar no tratamento de fibroses, tratamentos de dificuldade de cicatrização, porque quando o ozônio entra em contato ali na parte da cicatrização, ele aumenta a oxigenação, então ele contribui para a cicatrização, para ser uma cicatrização mais rápida. Tratamento de cicatrizes ali também, de cicatrizes mais altinha, aquelas queloide, a hipertrófica, Sim. Então também contribui, então eu uso bastante na parte de pós-operatório, que a clínica trabalha. Então é isso, então o ozônio hoje é esse público que eu trabalho, tratamento pós-operatório, atleta e quem procura mesmo ter um aumento de qualidade de vida.
Olha só que bacana, gente. Nossa entrevista chegou ao fim, mas olha quanto conhecimento, quanto entendimento de um tratamento que é mais uma terapia alternativa aí para você que busca uma qualidade de vida, que busca uma qualidade na sua saúde. Eu acho que é muito importante anotar essa dica aí, tentar conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que eu acho que vai fazer a diferença na sua vida. Vânia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez, viu? Sempre muito bem-vinda. Obrigada. E agora nós vamos para um breve intervalo e já você junto comigo vamos ter uma entrevista super bacana para conhecer esta apresentação que vai rolar em breve aqui em Araraquara, Elogio do Vazio. Ficou curioso? Então fica aqui comigo que já estamos de volta. Estamos de volta e vamos com o quadro da Inovamac, movidos pela inovação. Segundo bloco está no ar e vamos conhecer agora sobre esta apresentação que em breve acontecerá aqui em Araraquara, Elogio do Vazio. E quem faz parte desta apresentação está aqui conosco no nosso estúdio é o Danilo Forlini, ator. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, Danilo. Obrigado, Malu. Um prazer estar aqui novamente, muito legal. Danilo, conta um pouquinho pra gente, como que surgiu Elogio do Vazio? Bacana. Essa peça, a vontade de fazer ela tem mais de 3 anos. O texto dela foi escrito na pandemia e o tema do vazio é um tema que me provoca muito, porque eu trabalho com improviso já faz alguns anos. E o improviso é um tipo de teatro em que as cenas acontecem no nada. A gente não tem uma programação de como a história vai acontecer, de que personagem a gente vai fazer, de como essa história vai se desdobrar, como que ela vai evoluir. E a gente fala muito para os alunos de improviso, para os atores de improviso, se joga no vazio. Permita que o desconhecido entre em você para que você descubra junto com o público qual que é a história que você está contando. E o vazio, ele dá medo na gente, porque o vazio você não tem controle. A gente tenta planejar, né? Imagina, você vai ter uma conversa difícil com alguém, você fica, não, se a pessoa falar isso, eu vou falar isso, se acontecer isso, eu vou por aqui. Você vai ter um momento importante, uma apresentação, qualquer coisa. O que a gente quer é controlar. A gente quer controlar a vida em vários sentidos. Não, eu vou trabalhar até aqui, aí depois eu vou conseguir melhorar meu salário desse jeito, aí eu vou comprar uma casa, eu vou financiar desse jeito, aí eu vou ficar com essa pessoa e vai dar certo, e a gente vai... Tudo é muito controle pra gente. Sim. E na improvisação, a gente precisa se jogar no descontrole, se jogar no desconhecido, que é o vazio. Então eu comecei a ficar instigado por esse tema e escrevi um texto. Esse texto eu mandei para uma amiga, que é a Carol Gerviatowski, que é daqui de Araraquara, mas ela é uma atriz diretora de São Paulo, tá lá. E eu mandei esse texto, ela falou assim, olha, a gente tem uma peça aí. E aí ela topou dirigir. Então, nos últimos 3 anos, a gente foi trocando mensagem, ensaiando, para transformar esse texto, que é um texto sobre a ideia de vazio, numa peça que tem personagem, que tem história, que tem improviso. E esse foi o caminho de criação do Elogio do Vazio. Essa apresentação, então, não é somente com você. Existem outros integrantes que fazem parte, ou é somente você? Essa pergunta é muito legal, porque a peça é solo. Então, quando você chega para assistir, eu, lá no traje de astronauta, e tô sozinho. Só que apesar de ser solo, nenhum trabalho teatral é solo, né? Então, a gente tem a iluminação, a gente tem o operador de luz, a gente tem a diretora, a gente tem a figurinista, tem toda uma equipe que está perto para ajudar que isso aconteça, e o público. E como esse solo, ele é um solo que também tem momentos de improviso, o público também vai poder, se as pessoas que quiserem, é claro, né? No improviso a gente não obriga ninguém a participar, mas as pessoas que quiserem falar vão poder também dialogar com esse astronauta. Sim, olha só que interessante, gente, muito bacana. E essa apresentação, ela já teve
alguma apresentação em Araraquara ou em algum outro momento, ou é a primeira vez? É estreia. Estreia. Isso, a gente vai estrear no Sesc Araraquara. E essa estreia ela faz parte de um projeto maior que se chama Investigações do Vazio. Então, no final do ano passado, a gente propôs esse projeto pela Lei Paulo Gustavo. E esse projeto contempla um conjunto de ações, que foi uma parceria entre a Companhia Improvisória e o Espaço Cosmonauta, que dá as aulas de teatro, oratória e tal. Então, esse ano, lá no Cosmonauta, a gente fez várias oficinas, dramaturgia, figurino, música, direção, tudo gratuito para a população. Legal. E essas oficinas também ajudaram a gente a pensar a produção de 2 espetáculos, o Corte de Verbas e o Elogio do Vazio. O Corte de Verbas, a gente fez uma apresentação no Sesc. Sim, que nós tivemos o prazer de cobrir este espetáculo, que foi sensacional. Ai, obrigado, que bom que vocês gostaram. Que é uma outra proposta, porque no Corte de Verbas são 24 pessoas no público, no elenco, e tá todo mundo improvisando, então é caótico. E aí no Elogio do Vazio a gente vai no oposto, né? Tem um ator, um improvisador sozinho. Então ambos os espetáculos têm apresentações gratuitas e a estreia do Elogio do Vazio é dia 31 de outubro no Sesc. Qual horário? Ainda não tem definido ou já tem? É 7h30 da noite. 7h30 da noite. E a distribuição de ingressos é no dia, 1 hora antes. Mas olhando nas nossas redes sociais, da Companhia Improvisória ou do Espaço Cosmonauta, a gente vai sempre manter as informações atualizadas. Se tiver alguma alteração, alguma coisa, gente, acompanhe as redes sociais aí, que é muito importante, e prestigiem, né, essa estreia no palco com o Elogio do Vazio. Muito bacana essa trajetória desta apresentação, achei bem legal. Lembrando também que a gente estava conversando agora há pouco que tem mais um corte de verbas para acontecer, é isso mesmo? Isso, tem mais um corte de verbas para acontecer, vai ser no Céu das Artes, aqui em Araraquara também gratuito, no dia 24 de outubro, que é uma quinta-feira. Então a gente tem 24 de outubro, uma quinta, corte de verbas, próxima apresentação gratuita. Uma semana depois, o Elogio do Vazio, dia 31. Gente, não percam, já coloca aí no calendário, hein? E aproveita essa oportunidade totalmente gratuita, olha só que bacana. Um passeio aí cultural de qualidade, que eu tenho certeza disso. Ah, a gente espera, né? Danilo, e para a gente conhecer um pouquinho mais, o que é a Sim Improvisória, né? A Sim Improvisória é que traz essas apresentações, né? Como que funciona hoje? A Companhia Improvisória começou em 2016, então é um grupo de teatro que já tem 8 anos. A direção é feita por mim e pelo Tainá Azevedo. A gente começou o grupo, dando também aulas de improviso num projeto que antes acontecia lá na Casa da Cultura. E aos poucos a gente foi formando alguns atores e atrizes e escalando alguns outros atores e atrizes, conforme a gente foi trabalhando com teatro na cidade, para pesquisar especificamente essa linguagem do improviso, que ela é uma linguagem relativamente contemporânea na história do teatro. Quando você fala de ir numa peça de teatro, o que você imagina é que vai chegar lá e vai ter um texto ensaiado. Sim. As pessoas vão chegar e vão ver esse texto com as falas decoradas, vai ter um figurino e tudo mais. E a pesquisa que a gente faz já há alguns anos é uma pesquisa de chegar para apresentar uma peça que a gente não sabe qual é. A gente não sabe o que acontece nessa peça, que personagens, que histórias vão ser contadas. O Elogio do Vazio vai ser um pouco diferente porque ele traz um aspecto híbrido. Pela primeira vez, vai ser um trabalho em que a gente tem texto, como eu contei para você, esse Sim. texto foi escrito num momento de muita introspecção, pensando sobre questões difíceis mesmo, que é a falta, o que nos falta. Quando eu sinto vazio, o que eu estou sentindo, para onde é que eu vou, do que a gente está falando quando a gente fala de vazio. Sim. E aí ela é sobre esse astronauta que está sozinho, falando sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo na solidão dele, ele convida o público para ajudar ele a criar histórias para trazer sentido para o que ele está passando. Então, tem vários momentos da peça, metade da peça é de fato improvisada e cada apresentação vai ser diferente uma da outra. Isso diz respeito um pouquinho ao objetivo da Companhia Improvisória. A gente gosta muito dos jogos de improviso, mas a gente quer expandir, a gente quer buscar quais são as outras formas de improvisar, e se a gente misturar isso com o texto, e se ao invés de comédia a gente improvisar o drama, e se a gente improvisar filmes. Então toda essa pesquisa a gente gosta muito de investigar mesmo, de encontrar novas formas de fazer teatro.
Que legal, que bacana. Você citou a interação do público, né? Isso realmente acontece? É algo voluntário? Tipo, involuntário, a pessoa vai lá e se manifesta, ela sente essa vontade? Ou em algum momento você já sentiu, em algumas outras oportunidades que vocês já se apresentaram, uma dificuldade ou um bloqueio, ou é uma coisa natural? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Como eu falei, o grupo tem 8 anos. Então, quando a gente começou, no improviso a gente sempre pede sugestões para o público. Pessoal, fala em lugares, fala em profissões, fala uma fruta, alguma coisa, o público vai gritar. E normalmente o pessoal colabora, porque a pessoa está lá no lugarzinho dela quieta, ela grita. Só que a gente terminava sempre a peça com um jogo que era uma serenata. A gente fazia uma serenata para alguém da plateia, a gente chamava essa pessoa para subir no palco. E no começo, existiam algumas situações que a gente falava assim, alguém quer receber uma serenata? E, sei lá, um marido apontava para uma esposa, um amigo apontava para outro, ele aqui. E às vezes colocava a pessoa que não queria subir no palco numa situação de constrangimento. Então, aos pouquinhos a gente entendeu que quando acontece isso, a gente não pega a pessoa. Ninguém vai ser pego para vir no palco, ninguém vai ser chamado se não quiser ser chamado. Sim. A gente convida e as pessoas estão livres para participar. E na maioria das vezes, ninguém precisa subir no palco. É só falar do seu próprio lugar, alguma ideia que você tenha. A gente usa a sua ideia para construir uma história. Entendi, olha só que bacana. No fim acaba tudo fluindo. De alguma maneira isso vai acontecendo naturalmente. E é legal você fazer essa pergunta porque o pessoal tem medo. Tem muita gente que não vai nas peças de improviso porque elas acham, imagina, eu vou lá no improviso e o pessoal vai me pegar para improvisar. Isso não acontece, gente. Eu tô aqui, tô prometendo para vocês, não acontece. Pode assistir, você vai dar risada, você pode ficar quietinha no seu lugar a peça inteira que ninguém vai te encher o saco. Olha só, gente, então, por favor, que isso não seja uma desculpa para apreciar as apresentações. Danilo, fala um pouquinho para mim sobre o grau de dificuldade que é realizar esse tipo de peça, né? Como que é para vocês que trabalham isso interiormente? Eu acredito que é uma pergunta, parece que meio que óbvia, que parece que, ele faz isso sempre, isso é muito natural, mas eu acredito que cada apresentação tem os seus desafios. Como que funciona isso para vocês? Como que vocês recebem isso? Se algum dia eu não sentir um frio na barriga antes de apresentar, eu devo parar de me apresentar. Porque eu acho que sempre tem que ter uma emoção viva de ter respeito por não saber o que vai acontecer. E eu acho que isso é independente de se o teatro é com texto ou é improvisado. Mas de ter um respeito pelo momento presente da peça, que é sempre único. Cada plateia é uma, cada dia é um, cada cena é uma cena. Então eu tenho medo toda vez que eu vou subir no palco. Já teve vezes de antes da peça e eu ver o público ali na plateia falar, gente, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu chamei essas pessoas para sair da casa delas, para vir aqui assistir uma peça que eu não sei qual é, que eu não sei o que vai acontecer. Mas sempre dá certo porque a gente gosta do que está fazendo. Então, assim, é uma situação de medo que eu acho que é igual quem gosta de montanha-russa. Eu não gosto. E por isso eu não vou. Porque eu acho que o frio na barriga da montanha-russa é grande demais para mim. Assim como o frio na barriga de ir num palco improvisar pode ser grande demais para outras pessoas. Mas para mim é a sensação de uma montanha-russa. Eu sei que é assustador, mas eu gosto. Eu gosto de descobrir junto com as pessoas o que vai acontecer naquela noite. Olha só, né? Quanta experiência. A gente acha que somente por ser um profissional da área a gente não tem esse frio na barriga. E essa frase que você utilizou eu já ouvi em outras épocas, em algumas determinadas situações de exposição mesmo aqui, como de frente para as câmeras, ou como num teatro, ou num palco de dança, né? Onde você faz apresentações de danças. Essa emoção. Se você não sente emoção, eu acho que você está no lugar errado. E essa reflexão é muito real. Eu acho ela muito realista mesmo. E bem bacana. Danilo, hoje quantas pessoas fazem parte da Improvisória? A gente tem um elenco fixo de 9 atores e atrizes que estão desde o início de 2023, alguns estão desde 2016, alguns entraram em 2018, então o elenco ele é rotativo e conforme as pessoas vão fazendo as formações em improviso, vão estudando com a gente lá no Espaço Cosmonauta, eventualmente abrem lugares na companhia e a gente chama. Mas, por exemplo, o Corte de Verbas, que é um espetáculo com 24 pessoas no elenco, a gente convidou os alunos do curso de improviso para ver quem queria fazer parte e chamou eles para se aprofundar com a gente nesse processo.
Então a gente juntou a companhia com os alunos e deu um samba muito gostoso, né? Deu uma boa receita. Que legal, que bacana. E hoje, para quem quiser fazer parte da Sim Provisória, como que funciona? O que a gente pode te convidar para fazer parte é de estudar teatro com a gente. Então, eu e o Tainá, que somos os diretores da companhia, a gente dá aulas de teatro e improvisação, e oratória, e teatro para crianças no Espaço Cosmonauta. Legal. Fica na Vila Xavier, na Alameda Paulista. E é só entrar na nossa página no Instagram, @cosmonauta.espaço. E lá a gente já está, inclusive, abrindo agora em novembro as inscrições para 2025. Olha só, fiquem atentos. Os nossos cursos eles são semestrais ou anuais. E aí costuma lotar relativamente rápido. Que bom, né? Que bom, as pessoas estão conhecendo o trabalho, buscando. E aí você não precisa saber teatro, não precisa saber falar em público. É só chegar e estar disposta a experimentar algo diferente. Porque o improviso ele é muito diferente. A gente é um monte de adulto criando um monte de história, fazendo personagem, e existe uma possibilidade de leveza nisso muito potente, em que a gente se permite voltar um pouquinho para aquele eu da criança que só imagina e fala, agora eu sou tal coisa e você é tal coisa, e vamos imaginar como a vida seria se ela fosse de outra forma. E eu acho que a vida adulta às vezes é um pouquinho pesada, que ela é sempre a mesma, é como se a gente refizesse a mesma escolha todo dia. E quando eu entro num palco ou numa sala de aula de teatro e me permito escolher ser outros e ser outras, eu tenho um vislumbre dessas outras possibilidades de vida, e isso é gostoso de imaginar junto, né? Então é uma atividade muito prazerosa, assim. Olha só, que experiência, olha só quanta coisa bacana aqui que ele expõe. Que expõe da alma, né, Danilo? É de coração mesmo. Danilo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Universo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigado mesmo. E antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a Monalisa Concept, que sempre tem roupas incríveis, novidades, elegância, sofisticação no seu dia a dia. Tudo isso você encontra na Monalisa Concept. E agora o nosso programa chegou ao fim, gostaria de me despedir de vocês, mas semana que vem tem mais Universo aqui na nossa telinha. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Universo Mais, apoio cultural, Inova Mac, movidos pela inovação.